Se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Por que a gente mata tanto os dons, os sonhos das pessoas? Porque eu acho que a gente tá mais acostumado a achar que uma criança que é esperta é só aquela criança que sabe matemática, ou aquela criança que já fala bonito. Verdade. E não a criança que é desenvolta, faz uma piada, é engraçada, entendeu? A gente fica achando que isso é uma palhaçada, a criança é aparecida, entendeu? Normalmente na escola, quem é o inteligente? O que fica calado. O bom em matemática. É. O que é conversador é o que tá atrapalhando. Normalmente atrapalha, mas você pode lidar com essa criança isso, de outro jeito. Claro. Até porque, assim, um bom professor é exatamente esse que saca que você era o mais engraçado e sabe a hora de deixar você aparecer. Até no finalzinho de aula ali, uma hora que o pessoal tá mais cansadinho. Então é quase como se pedisse a tua parceria, entendeu? Então não é para liquidar. É pelo contrário, para jogar para cima. E durante muito tempo a gente teve aquela coisa. Estou falando muito tempo porque eu sou de uma geração, eu fiz 56 anos. Não parece. Pois é, Não genética. A genética é boa. Você se cuida muito. Não parece. A genética é boa. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Aí só ia ter advogado, engenheiro e banqueiro. No mundo, entendeu? Porque fora disso diziam assim, ih, vai se dar mal. Estava surgindo na época, na PUC, ciências da computação, mas aquilo era para os troços estranhos, né? Que porra é essa? Pros esquisitos. Era para os esquisitos, entendeu? Tipo assim, era aquele cara que não deu para engenharia, mas gostava de uma linguagem diferente. Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque, assim, qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. E você acha que quando a pessoa ela não consegue exercer isso, é a grande frustração da vida que acarreta esse monte de problema? Acho que ajuda muito, muito, muito. Tipo, pô, meu sonho era ser um humorista, mas eu tô aqui trabalhando de caixa em alguma loja que eu odeio, eu nunca consegui colocar o meu sonho de ser humorista em prática. E aí essa frustração leva a pessoa a ser uma pessoa mais triste, frustrada, e aí vai acarretando um monte de coisa. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então essa coisa você E eu acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Como é que vai ser podcast em 2050? Não sei. De repente a gente vai estar no metaverso fazendo podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos no meio do mundo fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. A rebeldia ficou bonita, né? Mas a rebeldia vinda de trabalho, de esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia, não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo. Né, para fazer o que quer. A rebeldia de, tipo assim, não necessariamente seguir a profissão do pai, não, vou tentar, vou conseguir. De ser verdadeiro. Exato. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade, as pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Então, né? Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. E como dom, esse lance da genética para adoecer, a gente também potencializa ou liquida? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental.
Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nossa, é um cansaço horrível da Isso, mente, né? então, eu não tenho, nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. De a cabeça não parar. Isso.